Boa tarde, a paz do Senhor. Queria deixar aqui alguns versículos aqui da Bíblia que se encontram no livro de Mateus, capítulo 25, do 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em vasilhas com as suas lâmpadas. E tornando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Irmãos, deixa esse versículo para os irmãos aí, né, que fala sobre que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, né? 5 loucas e 5 insensatas. 5 loucas e 5... Então, melhor, 5 loucas e 5 sensatas, né? Que elas foram à festa do noivo e as 5 prudentes foram com as suas lamparinas acesas e levaram azeite consigo em suas vasilhas. E as 5 loucas foram e levaram somente em suas lamparinas azeite, em suas lamparinas acesas, não levaram reserva. Então, irmãos, a Bíblia fala que elas, aguardando a vinda, a chegada do noivo, elas adormeceram, todas elas. E à meia-noite houve um barulho que o noivo tinha chegado, anunciado que o noivo tinha chegado. E todas elas acordaram. E as cinco prudentes conseguiram entrar para a festa. E assim, nesse momento, as cinco loucas se dirigiu às 5 prudentes e pediu para que ela desse um pouco do seu azeite. E as 5 prudentes disseram: não, porque vai faltar para nós e para vós. Que ia faltar para elas e para elas, todas elas iam ficar sem nada, né? Isso aí era uma coisa que no momento não podia ser compartilhada. Então, irmãos, e as 5 prudentes sugeriram para elas que elas fossem aonde vendesse e comprasse. Só que no momento que elas foram comprar, o noivo, o dono da festa, pôs todo mundo estar preparado para dentro e fechou a porta. E elas voltando, conseguiram o azeite, voltando, bateram na porta e o noivo simplesmente disse para elas, respondeu para elas assim: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Olha, tá vendo, irmãos? Isso é muito importante. Esse texto indica que isso é um ensinamento de Jesus sobre a necessidade de vigilância e preparação espiritual para a sua segunda vinda. Nós devemos estar preparados, nós devemos ser vigilantes e estar preparados para a segunda vinda de Jesus, porque a oportunidade é agora de nos preparar. As 5 virgens prudentes, elas foram preparadas, elas andavam sempre preparadas, sempre. Entendeu, irmãos? Esse ponto indica que, né, o noivo ele representa Jesus Cristo. As virgens, as 10 virgens representam as igrejas. As igrejas cristãs, todas as igrejas, né, irmãos? Porque se a gente for olhar para esse lado, que as cinco prudentes, elas andavam sempre preparadas e cheias do Espírito. Quando diz que a botija é cheia,
estava com a botija cheia, com a lamparina cheia, a botija cheia, as vasilhas cheias, porque elas estavam preparadas espiritualmente, cheias do Espírito Santo, né, irmãos? Aí, se as virgens indicam ser a igreja, do mesmo jeito, irmãos, que temos igrejas totalmente preparadas, temos também igrejas totalmente despreparadas para o dia da vinda do Senhor. Então, irmãos, isso aí nos indica que nós devemos nos preparar agora, nesse momento, porque, né, a vinda do Senhor, ninguém sabe, nem Ele mesmo sabe, a não ser o Pai. Então, irmãos, o azeite, irmão, simboliza a preparação espiritual e a presença do Espírito Santo, né? E também a fé e as boas obras. Então, irmãos, é isso aí que nós temos que sempre estarmos ligados, estarmos cheios da presença do Espírito Santo e sermos vigilantes, porque Jesus está às portas, mas a gente sabe que qualquer hora ele pode voltar, nós só não sabemos nem o dia nem a hora, mas que ele está por vir, ele está. Tá? Eu deixo isso para os irmãos hoje, agradeço pela rica oportunidade em nome de Jesus.